para comunicar vosso amor aos homens, enviastes vosso Filho Jesus Cristo e o constituístes mestre, caminho, verdade e vida da humanidade, concedei-nos a graça de utilizar os meios de comunicação social, imprensa, cinema, rádio, audiovisuais, para a manifestação de vossa glória e a promoção das pessoas. Suscitai vocações para esta multiforme missão. Inspirai aos homens de boa vontade, às mulheres de boa vontade, a colaborarem com a oração, a ação e o auxílio material, para que a Igreja anuncie o Evangelho a todos os homens através desses instrumentos. Amém. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E que pela intercessão de Nossa Senhora da Comunicação, desça sobre este nosso projeto, sobre estas 2 noites de formação para nós, sobre todos vocês, suas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado a todos, muito obrigado aos responsáveis. Vamos em frente, então, com alegria. Bom, como eu avisei no chat há pouco, nossa reunião está sendo gravada, né, e conforme a diretriz da Lei Geral de Proteção de Dados, a nossa gravação é para uso interno, né, e não tem o intuito de compartilhar isso a meios alheios, né, ao da formação. Então, a gente está deixando esse aviso para que todos estejam cientes, né. Eu gostaria também de apresentar o Rodrigo, né, Alves, da PASCOM da Diocese de Ituiutaba, né. Rodrigo, também dê uma boa noite para o pessoal. Boa noite, pessoal. Então, como a Amanda falou, sou da Diocese de Ituiutaba. Estou aqui junto com o Monsenhor, com a Amanda, com o Fernando, com o Padre Romeu, na PASCOM Província, e preparamos essa formação para vocês com muito carinho. Espero que vocês absorvam o máximo que vocês precisam, tá bom? E qualquer coisa aí, contem com a gente. Aqueles que não me conhecem, né? Eu sou a Amanda, eu sou a coordenadora da PASCOM da Arquidiocese de Uberaba, e recentemente também assumi a coordenação da PASCOM Regional Leste 2 da CNBB, né? Então, juntamente com o Rodrigo, o Monsenhor, os outros pasconeiros da província, nós pensamos esse encontro, né, para, como eu disse no início, para a gente dar uma pincelada em alguns assuntos, refletirem, entre outros, né. A gente vai fazer uma explanação aqui no início, né, sobre os assuntos, né, referente à pastoral da comunicação, e no final a gente vai abrir espaço para perguntas, né, além de alguma partilha, né, de vocês. Então, ao decorrer do nosso encontro, se alguém tiver alguma pergunta, como o chat vai evoluir ao longo, né, e tal, eu gostaria que vocês deixassem para mandar as perguntas mais no final, para a gente concentrar e não perder, não deixar nenhuma pergunta, né, batida. Então, o PASCOM em construção, ele vem falar, né, da origem da pastoral da comunicação, né. Nós também vamos falar, para aqueles que ainda não têm uma PASCOM implementada em sua paróquia, né, como ela pode ser implementada, mas além disso, a gente também quer falar para vocês de um contexto que a pastoral da comunicação surgiu, né? Rodrigo, pode passar, por favor.
A pastoral da comunicação, ela surgiu sobretudo ali durante o Concílio do Vaticano II, né? A igreja já tinha promulgado alguns textos, né, sobre meios de comunicação social, mas ali, após as várias conferências, né, do Concílio Vaticano II, os documentos também publicados, que a gente pode perceber, então, a igreja voltada para essa preocupação de quanto da necessidade de existir uma pastoral que também trabalhe os meios de comunicação social, né? Se a gente for olhar para a nossa vida, né, no dia a dia, os meios de comunicação tiveram uma importância fundamental no decorrer do século XX, né, sobretudo ali com a questão do rádio, também durante, né, o período pós-guerra. Então, a igreja, diante desse olhar para as necessidades, né, do povo como um todo, trouxe para dentro do âmbito eclesiástico a necessidade dessa discussão, né, de como usar esses meios também como forma de evangelizar, né? E aí que surge, então, as primeiras sementinhas lançadas, né, do que chamamos de pastoral da comunicação, né? Agora, falando um pouco do que é a PASCOM, né? A PASCOM, nosso intuito principalmente é de lembrar que ela não é uma assessoria de imprensa, né, da paróquia, e nem tampouco um meio apenas de divulgar eventos, né, em redes sociais e tal, porque a assessoria de comunicação, ela tem uma vertente de trabalho, né, e o de apenas anunciar nas redes sociais também não seria um meio de evangelização, né? Então, a pastoral da comunicação, ela é um meio de evangelização, né? Ela pode ser, ela deve ser usada como uma pastoral que evangeliza, né? Assim como todas as outras pastorais que existentes na paróquia, né? Que o intuito, o núcleo em si é o anúncio, né, de Jesus, né, e de sua vida por meio dos evangelhos. Então, lembremos sempre que a PASCOM, por mais que hoje em dia, né, nós temos as redes sociais que acaba convergendo muitos momentos, o trabalho da pastoral da comunicação, se a gente for olhar ao longo da história do surgimento da pastoral da comunicação, ela sempre teve no seu núcleo, né, um anúncio usando os meios de comunicação, né, e por isso foi se adaptando ao longo desses anos, mas o norte sempre é o anúncio de Jesus, né, o que é o nosso dever como cristãos, como batizados, né, e por isso que a pastoral da comunicação também deve ser vista como uma pastoral que deve sempre estar em comunhão com a comunidade, né? Porque um das nossas diretrizes, né, quanto vida comunitária, é estarmos em comunhão, né? Sempre partilhando da mesa eucarística, da mesa da palavra, né? E para que isso aconteça, precisamos estar em comunhão também com o nosso próximo, né? E por isso que a pastoral da comunicação, ela é importante na paróquia, para ela possibilitar a integração de todas as pastorais, né? Uma paróquia que consegue se articular bem, ela consegue fazer com que todas as pastorais conversem entre si, né? E isso, numa era, né, digital nossa, que somos ao tempo todo bombardeados de informações, né, de notícias, é necessário que a gente tenha sempre um eixo que a gente saiba da veracidade dos fatos, né, uma informação que seja verídica, que venha a ser uma voz oficial, né, e qual é a voz oficial da paróquia? É o pároco, né, porque é o pároco ali que está representando a igreja, né, então, a pastoral da comunicação precisa integrar, então, todas as pastorais, estar integrado também ao pároco, para que todas as pastorais, ao mesmo tempo,
possam receber as informações verídicas, possam compartilhar também os seus trabalhos, e aí, a partir da Pastoral da Comunicação, todos os membros, né, os leigos e leigas, vão estar bebendo, né, assim, da mesma fonte de informação. Isso facilita nosso trabalho no dia a dia, né? Como é difícil e muito desgastante termos informações truncadas, né? Vindas de pessoas diferentes, às vezes, por mais que a informação acaba sendo muito semelhante, mas é o chamado telefone sem fio, né? Então, para que evite, né, um certo desgaste que às vezes acaba sendo natural entre as relações humanas, né, dessa diferença de informações, tendo uma pastoral da comunicação que faça esse trabalho, facilita, dinamiza, né, otimiza o nosso trabalho, né? Todos nós temos inúmeras atividades no dia a dia, né? Estamos sempre ocupados, às vezes estamos em mais de uma pastoral, né? Então, se a gente tem pastorais integradas, né? Facilita muito o nosso trabalho, o gasto de energia é muito menor e só temos, né, evidentemente, a ganhar. E então, nessa perspectiva que nós estamos aqui para lembrar dessa parte de transversalidade, né, da pastoral da comunicação, que às vezes é um pouco esquecida, né, porque a gente, quando vai falar de pastoral da comunicação, muitos momentos a gente fala apenas dos 4 eixos, né, que é que o Rodrigo vai falar daqui a pouco, e a gente acaba deixando de lado essa capacidade, né, da integração entre todas as pastorais, que isso pode auxiliar diretamente o Conselho de Pastoral, né? Porque o Conselho de Pastoral, que ele tem como proposta pensar, elaborar todas as atividades pastorais da paróquia, né? Ele tendo uma pastoral da comunicação que caminhe junto, facilita, né, na captação de informações, na divulgação de todas as atividades da paróquia, né? Isso gera, né, evidentemente, como eu acabei de dizer, uma otimização do trabalho, né? Porque muitas das vezes o coordenador ali de pastoral, ele tem como função ali dar um suporte, né, para as mais diversas pastorais, e ele tendo a pastoral da comunicação totalmente alinhada com ele, facilita, né, essa otimização de informações, de divulgação, né, quantas das vezes nos avisos da paróquia aos finais de semana, às vezes ali o pároco, né, vai divulgar a agenda da semana, né, e muitas das vezes pode ser que até esqueça alguma coisa, porque não foi passado com antecedência para a secretaria, informação, por exemplo, e tal, e tendo a pastoral da comunicação bastante atuante ali no dia a dia da paróquia, como hoje em dia, por exemplo, temos vários grupos de WhatsApp, né, provavelmente cada paróquia tem seu grupo de WhatsApp, ali as pessoas vão recebendo essas informações também e auxilia, né, o pároco, evidentemente, nessas divulgações. Rodrigo, próximo, por favor. Bom, então, nesses dias eu estava no arquivo da Arquidiocese de São Paulo, fazendo uma pesquisa para o meu mestrado, e eu deparei com um jornalzinho O São Paulo, né, lá da Arquidiocese, e eu peguei uma seção de jornais, principalmente ali do final da década de 60, início da década de 70, e eu percebi, ao debruçar nesses jornais, o olhar para a igreja quanto à questão dos meios de comunicação, né, sobretudo voltado na necessidade de se criar uma pastoral da comunicação. Então, lendo aqueles jornais, eu pude ver uma preocupação, principalmente do Dom Paulo Evaristo Arnes, né, que já
ainda não era cardeal, mas já era bispo da Arquidiocese de São Paulo, na preocupação dele de formar a pastoral da comunicação, né? Ainda nessa preocupação de ter uma proximidade com os meios de comunicação sociais, né? O jornal, o rádio, a TV que já estava surgindo, né? Nossa realidade, mas como a igreja tinha essa necessidade, então, de usar esses meios que estavam amplamente divulgados na sociedade, né, usados no dia a dia da sociedade, como uma forma também de evangelizar, né? E aqui, então, temos essa passagem do Evangelho de João, que explicita muito bem essa questão de, para sermos bons comunicadores, para sermos bons anunciadores, temos que estar em contato com as pessoas, né, no nosso dia a dia, conhecer essas realidades, né? Se a Lívia se recordar, a gente estava lá no Encontro Nacional da Páscoa em julho, né? Se não me engano, o Dom Joaquim Moll, né, que é o bispo referencial da Pastoral da Comunicação, ele disse, nos lembrou, né, uma frase do Papa Francisco, da necessidade do pasconeiro ter o cheiro das ovelhas, né? Porque se nós estamos distante das pessoas, como que a gente vai comunicar Jesus, né? Como que vamos ser bons anunciadores? Precisamos estar próximo das pessoas, né? Para que a gente sinta qual é a necessidade, né, daquelas pessoas, da pastoral, para que nosso trabalho, então, seja melhor realizado, né? Não adianta nada a gente pensar em formas mirabolantes e tal, se a gente não consegue entender qual é a linguagem adequada ali daquele grupo, né? Só seremos bons comunicadores se de fato a gente conseguir transmitir de forma mais assertiva possível, né? E para isso nós precisamos estar perto das pessoas, estar em comunhão, para a gente entender, né, qual é a realidade ali. Por exemplo, a gente tem, eu estou no âmbito da academia, né, nós temos professores de várias realidades, né, e às vezes a gente tem um professor que ele é super erudito, né, é doutor já há tantos anos, já tem pós-doc, já viajou para a França, para a Alemanha e tal, contudo, ele não consegue transmitir muito bem os seus ensinamentos, porque ele não consegue comunicar adequadamente, né, por meio de sua linguagem, da sua expressão corporal, né? Então, esses pequenos detalhes fazem toda a diferença, né? Então, não adianta termos muito conteúdo se não conseguimos transmitir o conteúdo, né? Esse é o papel da pastoral da comunicação, né? Facilitar o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, né? E aí, a partir disso, só poderemos ser, então, bons comunicadores se a gente estiver próximo, né, das pessoas de modo geral, né? Rodrigo, próximo, por favor. Bom, então, o primeiro passo, né, para a gente entender, né, a pastoral da comunicação, né, a gente também entender a dimensão eclesial da comunicação, né. Próximo, Rodrigo. Bom, então aqui a gente faz uma pequena recordação, né, dos documentos, né, promulgados pelos papas ao longo da nossa história, né, se a gente olhar aqui, principalmente a partir do século XX, né, lá na década de 30, temos esse primeiro documento, o Vigilante Cura, pelo Papa Pio XI, se eu não me engano, ele trata sobre a questão do rádio, né, como um meio de comunicação a ser usado em favor do anúncio, né. Ao longo da história também tivemos uns outros documentos que falam também do cinema, né, porque toda essa indústria começou a ser
convertida, né, para produção artística e tal, a partir, né, principalmente ali no pós-guerra, como uma forma de reconstrução cultural e social do mundo como um todo, né? Então a igreja olhou com muito cuidado para esses meios, né, para usar em seu favor e também para lembrarmos sempre da necessidade da busca pela compreensão crística, né, e em busca sempre da vivência do cristianismo em sua amplitude. Na década de 60, né, aqui já temos o Concílio Vaticano II, né, promulgado, né, pelo Papa João XXIII, né, e aí depois das sessões conciliares, tivemos a promulgação do documento Intermirífica, né, que é um decreto que, de fato, convida a igreja, né, institui ali, a partir daquele momento, a necessidade de usar os meios de comunicação, né, como uma forma de evangelizar, né. Então, os documentos antigos não tinham efetivamente tratado sobre esses assuntos. Já no Intermirífica, de fato, fica instituído a necessidade da igreja em buscar nesses meios os facilitadores do anúncio, né, do evangelho. Aí, depois tivemos a instrução pastoral publicada pelo mandato do Concílio Ecumênico do Vaticano II, né, a Comunhão e Progresso, que também chama a atenção para a igreja, né, as paróquias, os padres, os bispos, cardeais, a usarem desses meios, né, como forma, né, de divulgação, por meio de documentos, né, a divulgação das cartas episcopais, né, além de também trazer já essa perspectiva da necessidade de anunciar os feitos, né, pela paróquia em si, dar visibilidade às ações da igreja, né, até porque se a gente pegar aqui no contexto da América Latina na década de 70, que teve um grande, a partir das conferências, né, do CELAM, tiveram um grande impacto na igreja como um todo, né, vemos que a igreja utilizou em muitos momentos, né, de crises sociais, políticas, econômicas, dos seus meios, né, como formas de divulgar as diversas falhas, né, da sociedade e também de instruir o povo, né, porque ao mesmo tempo, hoje em dia a gente tem muito acesso a informações, né, por meio dos aparelhos eletrônicos e tal. Contudo, principalmente ali na década de 70, que ainda a TV ainda estava surgindo, nem todos tinham a facilidade desse acesso, a igreja tinha como veículo de catequético, né, o jornal, o rádio, né. Se a gente olhar aqui para a realidade do Brasil, a igreja utilizou do rádio até mesmo para alfabetizar pessoas na região Nordeste, né. Não sei se todos têm essa informação, mas foram bispos, né, depois da criação da CNBB, que utilizaram justamente Mobral em toda a região ali do Nordeste, redes radiônicas, né, para alfabetizar, porque a sociedade como um todo nunca teve muita facilidade a esses acessos, né? Então, isso tudo foi estimulado por essas discussões conciliares, né, na busca de levar o povo a ter acesso às informações e, a partir daí, também serem evangelizados, né, de poderem terem autonomia para lerem a Bíblia, por exemplo, né. Próximo, Rodrigo. Aqui temos alguns outros textos, né, do Papa João Paulo II, tanto na década
em 1990, como em 92, e aí a CNBB, em 94 e em 96, começou a, de fato, ter um olhar mais apurado para a questão da comunicação, né? Se eu não me engano, também na década de 90, teve uma campanha da fraternidade com o tema de comunicação. E é a partir dessas discussões, né, da campanha da fraternidade, como os estudos, né, das conferências anuais da CNBB, é que a igreja foi propondo documentos, né, como que a comunicação poderia auxiliar na evangelização nos que refere-se ao Brasil, né. Então, temos no documento, em 1994, o estudo da CNBB número 72, né, que fala da comunicação à igreja no Brasil, e o estudo 75, lá em 1996, que é a igreja e comunicação rumo ao novo milênio, né. Aqui, no final, né, dos anos 90, já começa a surgir a internet, né, mas ainda de pouco acesso, mas a igreja sempre, né, preocupada também em acompanhar a sociedade, né, já começa a tratar, porque aqui já tínhamos também a questão da televisão, ainda mais presente nos lares, né, influenciando, né, a cultura como um todo, a igreja, então, também faz essa discussão em como a igreja poderia utilizar desses meios, né, como eu já disse anteriormente, para evangelizar e também para repensar suas atitudes em nível pastoral para não se sentir, né, não ficar ultrapassada, né, porque a igreja também sempre teve essa preocupação de acompanhar para não perder o seu espaço, né, de evangelização para outras religiões, por exemplo. Rodrigo, pode passar? Bom, em 97 tivemos um outro documento da CNBB, né, sobre a Igreja e a Comunicação como o Terceiro Milênio, conclusões em compromisso, Igreja e Internet, né, lá em 2002, né, documento do Pontifício Conselho para as Comunicações Sociais, né, promulgado pelo Vaticano. Depois, em 2008, né, temos o texto conclusivo da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, né, que aconteceu em 2007, e aqui é que a PASCOM, principalmente no Brasil, ela ganha o formato que nós conhecemos hoje, né, porque até então, muitos dioceses, arquidioceses, todo o Brasil, já tinham, por assim dizer, a pastoral da comunicação, mas não com o formato que nós temos hoje, né? Por exemplo, olhando lá para a realidade da Arquidiocese de São Paulo, se eu não me engano, em 71, perto do Dia Mundial das Comunicações Sociais, teve um primeiro evento, né, falando da pastoral para a comunicação, né? Nem era a pastoral da comunicação, era para a comunicação, né? Ela foi um evento organizado pelo Dom Lucas Moreira, né, que era bispo auxiliar do cardeal Arnes, que teve como discussão, né, como a igreja poderia utilizar desses meios, e aí, depois de todo esse tempo, né, diante das urgências aí do século XXI, do boom da internet e tal, a igreja reflete, né, como utilizaria desses meios, né, em seu favor para o anúncio, e, ao mesmo tempo, como lidaria, né, com as muitas crises que surgiriam a partir também desses meios, né. Próximo, Rodrigo. Não sei se todos conhecem, temos, né, em 2011, o lançamento do estudo 101
da CNBB, que é sobre a comunicação na vida e missão da igreja no Brasil. O estudo da CNBB, ele é sempre uma espécie de um material preparatório para o lançamento de um documento, né, oficial, assim, de instrução da CNBB. Então, ele que traz algumas pistas que serão depois ampliadas para a formulação do Diretório de Comunicação da Igreja no Brasil, que é o documento 99 da CNBB. Os pasconeiros aí que são mais antigos, com certeza já leram o diretório, né, e ele traz tudo isso que já foi apresentado aqui, né, a origem da pastoral da comunicação, esses documentos, as propostas, né, da igreja no Brasil de como trabalhar a pastoral da comunicação, como se organizar a pastoral da comunicação e a apresentação dos 4 eixos, né, da PASCOM. Esse diretório de comunicação, não sei se todos sabem, ele está disponível no site da PASCOM Brasil. A gente vai compartilhar com vocês daqui a pouco o link, né, para aqueles que ainda não tiveram oportunidade de ler, poderem também dar uma olhada no diretório e divulgar, né, em suas paróquias e em suas comunidades, bem como na sua pastoral, né, como um material de estudo e também um norteador, né, de quais rumos a pastoral da comunicação pode e deve ser aplicado, né, em sua paróquia. Próximo, Rodrigo. Bom, pode passar, Rodrigo? Aqui, vamos entender, então, um pouco a estrutura da pastoral da comunicação, né? E aí eu convidaria, então, o Rodrigo para falar um pouco mais de como a pastoral da comunicação é organizada e deve ser organizada. Obrigado, Amanda. Vocês viram que a Amanda conhece bem de história, né, gente? Então, ela não falou, mas é a nossa coordenadora também do Regional Leste 2. Então, o que vocês precisarem de história, pode ir na Amanda, hein? Então, como a Amanda já trouxe todo esse contexto aí, né, principalmente da parte do diretório de comunicação. Então, a partir do diretório também, a gente estrutura a pastoral da comunicação. Então, a pastoral da comunicação ela vai começar ali na PASCOM Nacional, que nós temos o Marcos Túlio como nosso coordenador, a Janaína, que até julho agora, até agosto, era nossa coordenadora do Regional Leste 2, passou a ser a vice-coordenadora da PASCOM Brasil, e tem o Alex Oliveira, né, Amanda, se eu não me engano, que é o secretário. Até agosto era a Patrícia Luz, nossa secretária, e agora é o Alex. Da PASCOM Nacional, então, nós temos a regional, no nosso caso aqui, a Regional Leste 2, que temos a Amanda aí à frente também na coordenação da Regional Leste 2, com o Dom Gil sendo o nosso bispo referência para a Regional Leste 2. E chegamos à província, que somos nós aqui, né, que estamos aí com o Monsenhor Valmir, à frente da coordenação da PASCOM Província. Junto temos os padres assessores, que é o padre Romeu, da Diocese de Utaba, o padre José Anchieta, da Diocese de Uberlândia, e agora o padre Robson, da Diocese de Patos de Minas. E o que nós trabalhamos aqui na PASCOM Província, nós levamos para a PASCOM Diocesana, né? Então, nós temos a Arquidiocese de Uberaba, que está o Monsenhor Valmir, a Amanda. Nós temos a Diocese de Tiutaba, que está o Padre Romeu e eu. Na Diocese de Patos de Minas, agora o Padre Robson e Maria Geralda, o Fernando. E Diocese de Uberlândia, que temos aí o Padre José Anchieta, a Melissa, a Glória, o Leonardo. Então tem uma equipe boa também. E dentro da Diocese também pode ser dividido na PASCOM forânica, né, na forania, ou também já direto na PASCOM paroquial, que já são aí vocês que vão trabalhar para levar a comunicação para a comunidade e chegar ali na comunidade. Eu estava em outra tela. Então, quais são as funções da pastoral da comunicação?
A Amanda já trouxe um pouquinho lá no início, eu vou ter um bebê e um cachorro aqui, gente. Não se preocupe. É colocar-se a serviço de todas as pastorais para dinamizar as suas ações comunicativas. Vem muito aquela questão de promover o diálogo, né? Só um minutinho. Promover o diálogo e a comunhão das diversas pastorais e capacitar os agentes de todas as pastorais na área de comunicação, especialmente a catequese e a liturgia. Então, vem muita questão da transversalidade. Então, a PASCOM, ela trabalha transversal com todas as demais pastorais. Enquanto a pastoral familiar tem seu pilar, pastoral da criança e diversas outras pastorais, a PASCOM, ela tem que vir como eixo transversal, unindo essas pastorais e divulgando o trabalho que elas fazem. Então, por isso que nós estamos aqui, para promover esse diálogo e unir as demais pastorais em uma só, que seria a PASCOM, e divulgar todo o trabalho que a igreja vem fazendo. E continuando um pouquinho falando, então, dessa transversalidade, uma das funções também da pastoral da comunicação é favorecer o diálogo entre a igreja e os meios de comunicação, envolver os profissionais e pesquisadores da comunicação na reflexão da igreja, desenvolver as áreas da comunicação, como a imprensa, a publicidade e as relações públicas. Então, tudo isso faz parte da PASCOM. Realmente a questão de levar a comunicação a todas as, vamos dizer, a todas as pontinhas aí da diocese de vocês, a comunidade de vocês. E eu vou falar um pouquinho agora, então, dos eixos. Meu computador resolveu travar. Aí. Vou falar agora um pouquinho para vocês dos eixos da PASCOM, né? Então, a PASCOM, ela está alicerçada em quatro pilares, tá? 4 eixos de trabalho. Então, para vocês trabalhar a PASCOM na paróquia de vocês, o ideal seria ter de 3 a 4, 5, 6 pessoas. O ideal seria ter 6 pessoas na comunidade, na pastoral de vocês e da igreja para estar trabalhando a PASCOM. Então, como que a PASCOM vai se formar, né? Se alicerçar dentro da paróquia de vocês? Ela vai trabalhar com o eixo da formação, que é isso aqui que nós estamos fazendo, é levar a formação para os demais agentes da PASCOM, levar a formação para a catequese, levar a formação para todos aqueles que têm que trazer a comunicação para dentro da igreja. O eixo da articulação. O eixo da articulação é o eixo que vai articular. É aquele trabalho que eu mesma, Amanda, veio fazendo com vocês, que a Melissa fez na diocese de Uberlândia, que o Fernando fez na diocese de Patos, que é levar a comunicação aonde precisa. Então, é buscar informação na pastoral, que tem que divulgar alguma coisa, pegar informação com o bispo, com o padre, e fazer essa informação chegar à comunidade, aos diocesanos, a todos aqueles da paróquia. O eixo da produção. Não vou dizer que é o eixo mais importante da PASCOM, mas é um eixo que foi onde, vamos dizer assim, onde tudo começou, que é justamente fazer a arte que vai ser divulgada. Nós tivemos muito ali a transmissão de missas durante a pandemia. Querendo ou não, estudo é o eixo da produção que está fazendo. Tá? Então, o eixo da produção é aquele que vai dar o suporte para os demais eixos, justamente para produzir o material que deve ser divulgado, o material que deve ser trabalhado. Então, o eixo da produção, geralmente, ele vai vir aí com pessoas que conhecem um pouco mais de design, trabalhar um pouco com artes, com edição de vídeo, e vai além disso, tá? Então, o eixo da produção, ele tem que produzir como que vai ser anunciado o evangelho, como que vai ser anunciada a Boa Nova. E vou além da questão do eixo da produção. O eixo da produção, ele vai trabalhar integrado com todos os demais eixos. Então, vamos supor, eu gosto muito de trabalhar a questão com o eixo da articulação, é o que leva a comunicação. Vamos pensar lá no mural da igreja. O mural da igreja, ele é uma comunicação. Então, ele também faz parte de uma responsabilidade da PASCOM estar organizando aquele mural e deixar ele entendível, ele limpo, para as pessoas chegarem e ver o que tem de comunicação. E quem vai ajudar a montar esse mural, a deixar esse mural limpo? Seria justamente o eixo da articulação, que vai montar o mural, e o eixo da produção, que vai produzir toda a arte ali para estar colocando nesse mural.
E, por fim, o eixo da espiritualidade, que é o eixo que une os demais eixos, é o eixo que vai unir a PASCOM como um todo. É o eixo que vai trazer justamente a questão da espiritualidade, vamos fazer um retiro, vamos unir em oração, porque nós da PASCOM às vezes estamos tão ali ligados em trabalhar, tirar uma foto durante a missa, fazer a transmissão, que até então a gente estava aí fazendo as transmissões, que às vezes a gente não concentra tanto ali durante a missa, durante a celebração, durante um retiro, algo assim. Então, o eixo da espiritualidade, ele tem essa função de unir nós, pasconeiros, justamente para esse momento de oração. E voltando no encontro nacional que nós participamos, que eu, a Amanda, aqui no grupo também está a Lívia, que foi no encontro nacional, eu me lembro de uma irmã que deu uma palestra para a gente falando justamente da espiritualidade. E ela trouxe muito essa questão de nós da PASCOM ficamos tão vibrados no serviço, nós ficamos tão ali fixados no que nós temos que fazer, que às vezes nós esqueçamos de rezar, a gente esquece de rezar, de fazer nossa oração. E às vezes a gente é tão pilhado ali em trabalhar, colocar o negócio para acontecer, que a cabeça também não para a gente ter aquele momento com Deus. E ela trouxe uma questão que me tocou muito, que quer ter seu momento com Deus, não dá conta de se desligar, converse com ele falando do que você tem que trabalhar. Deus, o que eu tenho que fazer na PASCOM, me ajude a conseguir chegar ali onde eu preciso. É o seu momento com Deus. Não importa o que você vai conversar com Deus, não importa o que você tem a oferecer para Ele. O importante é que você está se entregando para Ele naquele momento. Então, o eixo da espiritualidade vai trazer muito essa questão da oração. Tá? Então, identifique dentro da sua paróquia quem é aquela pessoa que pode justamente trazer esse momento de oração para a pastoral como um todo, tá bom? Então, esses são os 4 eixos da PASCOM. Peraí. Então, aqui eu trouxe também, assim, o que nós temos lá no diretório de comunicação, falando um pouquinho desses eixos, né? Então, o eixo da formação, que é justamente qualificar lideranças e agentes de pastorais que possam desenvolver e executar projetos teoricamente embasados, tecnicamente atualizados e eticamente comprometidos. Tá? Então, o eixo da formação ele vai ficar ali responsável por estudar e trazer para a gente as atualizações que estamos tendo aí nas cartas do Papa, no Dia Mundial da Comunicação, ele vai estudar e trazer para os demais eixos, fazer as pílulas de trabalho, o que pode ser trabalhado ali com a comunidade. Isso é só um exemplo, tá? O Dia Mundial das Comunicações. Então, temos diversas outras atividades aí que o eixo da formação pode estar trazendo para os demais eixos. O eixo da articulação, que é justamente o que eu já falei para vocês, que é animar e envolver os agentes culturais e pastorais para que conheçam e se comprometam com as ações concretas nos processos e meios de comunicação para o anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo. Então, esse é o eixo da animação, é o eixo que tem que levar o trabalho para frente. Tá? O eixo, então, da produção, que é a elaboração, como eu falei para vocês, né, a elaboração de materiais, como subsídio em textos impressos e digitais, áudios e vídeos que dê sustentação ao trabalho cotidiano dos agentes das pastorais da comunicação, cada vez mais desafiados perante as rápidas mudanças culturais. Então, o nosso mundo está sempre girando e sempre atualizando. Então, o eixo da produção tem que estar acompanhando isso aí. Tá? É o eixo que vai trazer a vida para a PASCOM. E o eixo da espiritualidade, que se constitui o alicerce de todos os demais eixos, né? Ele que vai dar essa base aí para todo mundo. Sem a prática e a vivência da espiritualidade, o comunicador esvazia-se, fragiliza-se como sujeito e torna-se vulnerável às dificuldades que se apresentam ao longo do caminho. É justamente isso aí que eu trouxe para vocês. Tire seu momento para conversar com Deus. Procure, não está tendo esse momento, então vamos nos reunir, vamos tirar um momento ali talvez no domingo após a missa, vamos reunir a pastoral para fazer um momento de oração junto. Tá? Então o eixo da espiritualidade ele vai vir justamente para fortalecer esses eixos aí. Amanda, vamos abrir agora para perguntas. Sim.
Antes da gente abrir, né, para falar aqueles que tiverem interesse e também poderem fazer suas perguntas, vou disponibilizar agora no chat o link do site da Pascom Brasil, que traz, então, os documentos, né, que eu falei anteriormente, o Diretório de Comunicação, guia de implantação da Pascom, e aqui eu também trago para vocês uma atenção especial sobre o documento sobre os direitos autorais e direção de imagem, né, Pistas para a Ação Pastoral, que trata sobre a questão, né, do compartilhamento de informações. E a partir dessa perspectiva também, né, agora que a gente vai falar isso de uma forma mais aprofundada em uma outra oportunidade, mas para a gente ter uma atenção também sobre a questão da importância da Lei de Proteção de Dados, né, porque nós sempre fomos acostumados em compartilhar em nossas redes sociais fotos, né, vídeos, entre outras informações, e com a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ela foi promulgada, né, há alguns anos, mas começou a valer de fato a partir de agosto do ano passado, ela trouxe alguns desafios, né, para a nossa vida quanto pasconeiros e pasconeiras, e isso precisa ser bem compreendido, né, por vocês, para que não ocorra transtornos futuros em suas paróquias e comunidades, bem como em relação ao pároco, né? Então, por isso é necessário sempre estarmos em informações, né? Às vezes, uma informação talvez, eu já sei desse assunto, mas acaba que a gente sempre traz alguma informação nova, né? Que pode ser lembrada por vocês em outras oportunidades em suas paróquias, né? Então, eu vou compartilhar agora o link aí no chat, né? Eu já compartilhei aqui também algumas outras informações, peço para vocês depois acessarem. E agora, então, a gente abre espaço para perguntas, né? Alguma dúvida, ou partilha aí da experiência de vocês. Isso foi enviado também no grupo e aqui no chat a lista de presença, tá? Então, nós vamos pedir para vocês aí entrar no Forms também, são 3 perguntinhas bem rápidas, só para confirmar mesmo a presença de vocês na nossa formação, e é a partir dessa lista de presença também que nós vamos emitir os certificados depois, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, a gente pode abrir o microfone. Rodrigo, o vídeo do Dom Adilson, você está com ele aí? Sim, eu vou parar de compartilhar aqui e compartilhar de novo para compartilhar com áudio. Certo. Então, enquanto alguém prepara talvez sua pergunta e tal, a gente quer compartilhar com vocês um vídeo do Dom Edilson, ele é bispo de Oreiras, do Piauí, se eu não me engano, e ele é um dos bispos que compõe a Comissão Episcopal para a Comunicação da CNBB, né, e ele gravou, então, um recadinho para a gente, falando um pouco, né, da importância da pastoral da comunicação. Amanda. Oi. Tinha dado uma travadinha aqui. Confirma para mim se está saindo o áudio. Tá. Não. Não? Não. Então, deixa eu voltar. Você quer que eu tente aqui? Por favor, porque o meu não está aparecendo a opção de... Tá, só um minuto. Abriu agora. Saiu o áudio?
Olá, pasconeiros e pasconeiras que realizam a missão neste espaço geográfico da província de Uberaba. Eu venho aqui, em nome da Comissão Pastoral Episcopal para a Comunicação, externar a nossa gratidão pelo trabalho que vocês realizam em prol da ação evangelizadora da nossa igreja. Muito obrigado pela sua disponibilidade, pelo serviço e pela contribuição que cada um dá através da ação evangelizadora, usando os recursos, as técnicas, os mecanismos, os meios de comunicação para que esta ação evangelizadora aconteça de uma forma cada vez mais eficiente. Venho aqui dizer-lhes que este encontro que vocês realizam é muito importante porque a gente vai se dando conta de que todos nós, de fato, precisamos de um processo contínuo de formação. É belo o tema do encontro de vocês, PASCOM em construção. Isso é sinal de dinamismo e é sinal de que o trabalho vai sendo feito. As coisas não estão concluídas e nem todo mundo está formado. Nós vivemos um processo contínuo de busca. Pois bem, é bonito ver que, além dos eixos que são importantíssimos deste processo da formação, articulação, produção e espiritualidade, é importante nos darmos conta de que o nosso trabalho de pastoral da comunicação, ele se dá dentro de um espírito de transversalidade. Mas o que é isso, Dom Edilson? Transversalidade significa que a pastoral da comunicação, ela não existe em função de si mesma e ela não existe fora de um contexto e do conhecimento de uma igreja onde ela está inserida. Então, você que é membro da PASCOM, a primeira coisa que é necessária é você saber quais são os grupos pastorais existentes na sua paróquia. A paróquia que você faz parte está dentro de um contexto diocesano. Qual é a relação? Você conhece quais são as prioridades da sua diocese? E como colaborar para que os grupos existentes na paróquia e também na diocese, como colaborar para que estas ações evangelizadoras sejam evidenciadas? Então, a transversalidade da PASCOM significa que ela deve permear todos os grupos existentes. Deve haver uma relação de proximidade entre os membros da PASCOM e os demais grupos existentes na paróquia. Porque as nossas ações como pasconeiros não são ações especificamente da PASCOM. É claro que, eventualmente, temos alguns momentos de espiritualidade, alguns encontros de formação, como é o caso do que vocês estão fazendo. Mas tudo isso nós fazemos para nos qualificarmos e podermos proporcionar um trabalho de comunicação para todos os grupos existentes, para toda a paróquia e toda a diocese, para que assim se evidencie a ação missionária. E eu entendo ainda que essa transversalidade se dá na possibilidade de ajudarmos a estabelecer um diálogo, uma ponte entre nós, igreja, e a sociedade. Não nos esqueçamos disso, porque nós somos inseridos neste mundo e somos chamados a ser sal da terra e luz do mundo. E a igreja é chamada a testemunhar o amor de Deus inserida no mundo, na sociedade. Isto é o que o Papa Francisco tanto tem nos advertido para não nos esquecermos de que somos uma igreja em saída. Portanto, sejamos também uma PASCOM em saída e Eita, travou. contribuamos Uberlândia e Ituiutaba. Um grande abraço, bom encontro para vocês. Enrolou um pouquinho para falar Itiutaba, mas saiu certinho, vocês viram, né? Bom, então, como a gente divulgou anteriormente, né, nosso encontro continua amanhã. Antes de eu abrir para a Rita fazer sua pergunta, né, eu compartilhar seu ponto de vista, queria também lembrar vocês que no plano da ação evangelizadora da igreja no Brasil, do quadriênio de 2019 a 2023,
no próximo ano, vamos viver na igreja no Brasil como um todo o pilar missionário, né? E entre as indicações propostas pela CNBB, tem um caráter assim, especial a importância da implementação da pastoral da comunicação na paróquia, né, e o uso da pastoral da comunicação, assim, né, por meio disso que podemos ver hoje, né, dos seus eixos e também da sua perspectiva transversal, como um meio fundamental para auxiliar, né, na ação missionária da igreja como um todo, né. Então, possivelmente, nas dioceses de vocês, a pastoral da comunicação no próximo ano vai ter uma atenção, né, maior, por ser uma das diretrizes aí que a CNBB convoca toda a igreja a ter uma atenção maior. Então, por isso, é necessário, né, a gente já se preparando, né, em nível paroquial, comunitário, de como vamos viver esse ano missionário, né, em nossa paróquia, nossa comunidade diocese, né, porque a cada ano, né, que se passa, a pastoral da comunicação tem ganhado um espaço, né, na igreja como um todo, né, então é necessário a gente também se fortalecer, né, convidar pessoas para fazerem parte da pastoral, para que a gente possa, então, assumir com qualidade esse trabalho, né, tão bonito que podemos realizar. Rita, você vai falar? Bom, eu acho que a Rita... Oi, Amanda. Oi. Vou falar de modo breve, né? Vai ser breve. Parabéns, gostei muito. Muito bom. E muita gente também presente, né? E nem sempre eu posso, porque trabalho você não consegue controlar, tem que estar presente e realizar, né? Eu acho interessante eu gostaria de ouvir as pessoas que estão aqui conosco, gostaria muito mesmo, porque, do ponto de vista teórico, abre um leque de possibilidades, de referências, de fundamentações, mas eu particularmente gostaria de ouvir o que as pessoas vivem nas suas paróquias, nas suas comunidades. Gostaria mesmo. Eu fiquei triste a hora que abriu para falar, ninguém falou nada. Eu estava aqui querendo ver as pessoas que estão conosco, né? Tanta gente assim, muito bacana. Eu queria super recomendar ao encontro. O Tiago falou aí do 7º encontro, eu participei dele muito intensamente, e uma das riquezas desse encontro foi conhecer pessoas. Ali você conhece muita gente, faz contato, troca as figurinhas e mantém o contato, que isso é importante. O que a pessoa está fazendo lá, o que você está fazendo aqui, como são sensíveis, entusiasmados, entendeu? Muito, muito bom. E eu espero, eu vou disponibilizar aqui meu nome, meu telefone, se alguém quiser, a gente conversar. É tão bacana acompanhar, vocês estão vendo aí o trabalho da Amanda, é tão bom a gente acompanhar, né? A gente aprender com quem está caminhando, né? E de lá, uma das coisas legais foi a gente ter trazido, né, de lá muitos livros. Tem muitas obras bacanas, tá bom? Muita obra recém-lançada, já tem leitura crítica do que a gente viveu na pandemia, como referência para nós, pasconeiros, para quem atua na Pascom. Então, é isso. Obrigada, gente. Beijo e parabéns para quem teve a iniciativa e desenvolveu esse trabalho agora, esse momento.
Assim, Rita, obrigado pela sua partilha, né? Como a gente também já disse, montamos um grupo no WhatsApp, né? Lá a gente vai poder compartilhar algumas informações que a gente trouxe aqui, né? O material e tal. E também ali a proposta é ser um grupo para partilha de ideias, né? De informações, de livros e de outras indicações que vão ajudar, né, na nossa caminhada, né? Eu estou no grupo, mas como a gente tem grupos de ação que está desenvolvendo coisas, eu não consigo acompanhar e entra muita coisa. Acaba que é tanta coisa que você não consegue ver, às vezes uma coisa que você precisa, uma informação de algum evento, de alguma coisa, você não consegue. Eu tenho dificuldade no acompanhamento de grupo de WhatsApp, que não é de ação que está desenvolvendo, entendeu? Eu sinto essa dificuldade. Aí talvez se alguém precisar de algum material, né, com a senhora, aí chama no particular, e aí vocês conversam. Pode mandar, conversar. Então, é isso, né, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, isso é o que a gente gostaria de passar para vocês hoje, né, como o Dom Edson aí expôs muito bem o norte, né, da pastoral da comunicação, como ela deve ser experienciada, né, na sua paróquia. E amanhã a gente vai continuar falando sobre a questão transversal, né, da pastoral da comunicação, entre outros assuntos também. Tá? Eu gostaria que vocês preenchessem, então, a lista de presença para depois a gente poder emitir os certificados. E também, se alguém tiver alguma dúvida, pode nos procurar, né, que a gente pode depois esclarecer para vocês. Monsenhor Valmir, o senhor poderia, então, encerrar o nosso encontro? Amanda, tem uma pessoa querendo falar. Eu não sei o nome dele, para mim não aparece o nome. Ele está com o dedinho levantado. Para mim não está aparecendo aqui. Aparece como desconhecido para mim, desculpa, mas o seu nome não aparece. Acho que ele levantou. Eu acho que tinha até levantado mais cedo. Aí você pode falar, então. Boa noite, meu nome é Eli, né? Sou de Frutal, da Paróquia do São do Carmo. Para mim é uma honra participar desse curso, né? Que eu já faço parte da PASCOM já há um bom tempo, mas eu não tinha conhecimento nenhum a respeito, né, da pastoral. Então, a partir desse momento que eu participei desse encontro hoje, amanhã eu vou participar de novo, foi muito grande valia para o meu conhecimento, né, e saber um pouco mais o que a PASCOM faz, né. Você, Amanda, pelo que eu ouvi um pouco de você, seu conhecimento é grande, é abrangente. Então, agradeço muito pela oportunidade que eu tive hoje de participar com você, com o Rodrigo, né, com o Monsenhor, e com os demais companheiros que estão, né, que é hoje, agora. E essa lista, essa lista, ela está onde? Que não apareceu para mim essa lista, né, que eu não sei onde ela está. A gente mandou aqui no chat, vou mandar novamente. Tá no grupo também, tá? Lá no grupo do WhatsApp, se tiver lá, tá lá também o link da... Não, eu não estou no grupo. E outra coisa também... Mas tá aqui no chat. Tá. E outra coisa, se vocês tivessem jeito, né, de disponibilizar esse material para a gente, né, de guardar e estudar, seja de grande valia também. Né, porque sim. Aqui no momento aqui, talvez passe batido, talvez você pede alguma coisinha, aí se nós tiver em mãos esse material, seria de grande valia para nós, tá bom? Além do mais, muito obrigado a vocês, tá bom? Boa noite. Boa noite, obrigado. Fernando? Boa noite, pessoal. Estão me ouvindo bem? Sim. Eu queria aproveitar a oportunidade, eu faço parte aqui da paróquia São Miguel Arcanjo Nova Ponte, e levantar um questionamento sobre como que está a atuação da PASCOM, eu já digo assim, num sentido mais abrangente, vamos pensar num nível nacional, vamos dizer assim, com relação a trazer informações para pessoas que não estão inseridas devidamente na igreja. Eu observo assim que a gente acaba tendo maior abrangência, conseguindo comunicar melhor,
não sei se é o caso de todo mundo, mas eu observo isso aqui, comunicar melhor com quem está inserido ali na igreja, com quem está acompanhando a gente, aquele pessoal que já está no grupo do WhatsApp, que consegue receber as divulgações, enfim. Então, tem muita gente aí que, enfim, não participa da igreja e não percebe a importância de participar. Tá perdido, vamos dizer assim, né? Como que a gente está nesse sentido? Não precisa, às vezes, dar uma atenção para esse pessoal, às vezes desenvolver um conteúdo de informação para quem é totalmente leigo, para quem realmente não participa de nada, com apoio aí, não sei, um material teológico, de quem realmente tem conhecimento para poder trazer essas informações. Não é uma coisa de se pensar aí. Como que a gente está nesse sentido? Senhor Fernando, obrigado pela sua pergunta. Então, é uma reflexão, né, que realmente nós, quanto cristãos, acredito que não só a pastoral da comunicação, né, mas a igreja como um todo, realmente precisa ter uma atenção para essa questão, né, porque ao longo dos anos a gente vê cada vez mais aí uma perda, né, de católicos, né, e nós precisamos, então, realmente ter atenção com essas pessoas, né, o porquê deixou, e também, ao mesmo tempo, de buscar, né, novas ovelhas, né, por assim dizer. Então, por isso que, falando, né, no ponto pastoral da comunicação, é necessário a gente estar em constante formação, né, e termos um número de pasconeiros maior para a gente poder também ter uma atenção para essas iniciativas, né. Eu trago aqui, por exemplo, durante o Sínodo para a Amazônia, né, a gente teve aí várias fake news em relação ao Sínodo, ao Papa, e uma das formas que a gente utilizou, né, para ser compartilhado não só em nível diocesano, né, paroquial e tal, foi a produção de uma história em quadrinhos, né. Eu cheguei a produzir essa história em quadrinhos, numa linguagem acessível, bem direta, né, e a história em quadrinhos acabou varrendo aí o nosso território como um todo, porque acabou chegando notícia para a gente depois, a gente também, ao mesmo tempo, foi nomeado, né, como um dos finalistas do Prêmio de Comunicação da CNBB. Então, eu trago isso como exemplo, porque realmente a gente precisa ter esse olhar, né. Contudo, se a gente não consegue ter um número efetivo, a gente acaba tendo pessoas que apenas conseguem continuar produzindo aquilo ali para a paróquia, né? Por isso que é importante a gente fortalecer a pastoral da comunicação para a gente pensar em alternativas para chegar nessas pessoas, né? Como, por exemplo, os meios de comunicação, né? Nós temos as nossas redes sociais, que muitas das vezes tem muitos seguidores, né, da nossa paróquia, mas como que a gente pode criar iniciativas que vai aumentar esse leque, né? Será que nós não podemos pensar num aplicativo que pode auxiliar isso, ou ter um espaço em TVs que não é do nosso meio, mas para isso a gente precisa pensar, né, que é até um ponto que a gente vai discutir amanhã, a necessidade de a gente criar um plano de pastoral paroquial para a gente conseguir pensar nessas ações, né, e ao mesmo tempo, olhando pelo lado a transversalidade da pastoral da comunicação, como nós podemos auxiliar, por exemplo, a pastoral missionária, o COMID, né, ou mesmo a catequese, para que a gente possa produzir, então, materiais para essas outras pessoas, né, que a gente que seja de porta em porta, ou disponibilizar esses materiais em outros locais que sejam alheios à paróquia, né, mas que tem grande circularidade, né. Hoje em dia a gente vê nossos irmãos evangélicos distribuindo aí seus folders e tal, na busca de apresentar esse outro lado da igreja, que eu acho que também é fundamental que a gente apresente, né. Eu tenho muitos amigos que são de outras
religiões, né, e que no dia a dia a gente acaba compartilhando nossas experiências, e aí eu posso falar como que é o nosso dia a dia, e eles, nossa, mas funciona assim? Eu falei assim, funciona assim. Então, e volto também naquilo que eu disse anteriormente, né, a gente só vai poder sentir a necessidade do outro, né, o que falta, o que o outro está buscando, se a gente tiver um contato constante com as outras pessoas, né, a gente sair, então, da nossa caverna, né, e ir ao encontro do outro para a gente poder, então, pensar essas ferramentas, né, seja história em quadrinhos, seja um vídeo, né, informativo, mas com uma linguagem que não seja tão eclesial, né, porque a gente precisa primeiro falar a linguagem do povo, né, que é uma do que Jesus fazia, né, usava ali parábolas, né, exemplos do cotidiano para depois trazer a mensagem do reino. Então, assim, nessa perspectiva querigmática, a gente precisa, então, primeiro entender, né, como que a pessoa se comunica ali, para depois a gente, então, apresentar, né, a nossa proposta, né, de vivência cristã. Não sei se eu te respondi, mas o que eu consigo pensar no momento seria isso. A Lívia queria também falar. Boa noite a todos. Bom, eu queria dar uma sugestão aqui, Amanda. Muitas vezes, por diversas palestras que a gente escutou, tanto lá no Encontro Nacional, como aqui também, hoje, durante o início da formação, a importância da gente estar caminhando junto com o CPP, né, com o Conselho de Pastoral. Mas eu sinto uma certa dificuldade, e já conversei com várias pessoas de várias paróquias que sentem a mesma dificuldade em como a gente passar essa questão e essa importância para o conselho de pastoral da nossa paróquia. Como que a gente, talvez a criação de um material, ou então, talvez, eu tinha até pensado também, às vezes, a gente fazer em forma de quadrinhos, que foi o que você passou aqui agora, que foi feito no Sino da Amazônia, que seja de fácil entendimento. Por quê? Porque as pessoas ainda acham que a pastoral de comunicação é uma pastoral para transmitir missa ou para fotografar missa. E a pastoral de comunicação, ela vai muito além disso. Aliás, transmitir e fotografar, acho que é uma das últimas funções da pastoral de comunicação dentro da paróquia. E muitas vezes, os próprios movimentos e pastorais, eles não veem a importância do que também é muito falado em toda a formação que a gente faz, que a paróquia precisa ter uma unidade, principalmente na questão de rede social, de criação de arte, que tem que ter uma identidade visual, porque senão ela mostra ali uma desorganização pastoral, que cada um está falando uma língua, e parece que a paróquia não tem essa unidade que a pastoral de comunicação precisa fazer. Então, a minha sugestão aqui é essa: se a gente conseguiria criar um material que fosse mais tranquilo de passar para o CPP, porque a gente tem, né, a nossa diretriz, mas é um documento extenso que fica complicado a gente levar esse documento para o CPP. Mas se a gente poderia, então, organizar um material que fosse de fácil entendimento para a gente trabalhar isso com o CPP. Ah, sim. Lívia, obrigado pela sua pergunta, né, e sua partilha. Realmente, a gente precisa apresentar esse outro lado, né, da pastoral da comunicação, e nós, quanto PASCOM da Arquidiocese de Uberaba, a gente já tem, ao longo desses anos todos, né, apresentando isso aos padres, né, por primeiro, porque acredito que eles primeiro precisam conhecer o que é a pastoral da comunicação, porque na paróquia o principal motivador de tudo que acontece é o padre, né? Quando o padre está disposto,
a comunidade, né, caminha junto e tal. E o Conselho de Pastoral não é diferente, né, porque o Conselho de Pastoral, ele atua, né, como todos os outros pastorais, diretamente com o padre, mas o padre é o grande líder, né, então a gente veio trabalhando ao longo desses anos, né, com o clero da Arquidiocese como um todo, sempre apresentando, né, e para o ano que vem, acredito que a gente vai conseguir desenvolver um pouco mais sobre essas questões que você apresentou, né, de como a pastoral da comunicação, ela deve atuar junto com o conselho de pastoral, né, o conselho tem que estar aberto para ter o seu trabalho, né, melhor desenvolvido. O Monsenhor Valmir a gente experimentou no ano passado, antes da pandemia até, a existência de um agente de PASCOM em cada pastoral da paróquia, né? O Monsenhor, na paróquia que a gente estava participando anteriormente, né, com ele como pároco, ele pediu que cada pastoral da paróquia tivesse um agente de pastoral ali, era o agente PASCOM, né, que era o responsável, primeiro, de transmitir o que a pastoral estava fazendo, né, no dia a dia, postar a foto da reunião, mas informar, né, no grupo que havia sido realizado ali na semana ou no mês, para que aí todos os agentes ali, né, porque tinha um grupo com todos os agentes PASCOM de todas as pastorais, ficassem cientes e repassassem essas informações, né, isso caminhando sempre junto com o Conselho de Pastoral. Essa foi uma experiência muito positiva, né, porque a Renata Quirino pôde também acompanhar um pouco desse processo, né, a gente tinha sempre nas redes sociais o que a paróquia estava desenvolvendo, e de certa forma isso caiu um pouco naquela pergunta que o Fernando fez, né, como que as pessoas podem conhecer, assim, o dia a dia da igreja, né, não sendo ali apenas na missa e tal, mas, por exemplo, desenvolvendo um trabalho social ou outro missionário. Então, esse material que a Lívia indicou, né, a gente pode pensar em produzi-lo sim, né, seria até mesmo importante vocês também, depois lá no nosso grupo do WhatsApp, compartilhassem, né, um pouquinho daquilo que vocês pensam sobre esse material, que a gente pode ir amadurecendo, construindo junto, né, porque aí a gente consegue ter uma visão muito maior e um trabalho muito mais rico. Glória, você que também queria falar? Amanda, na verdade eu ia fazer uma reflexão, mas acaba que você também já resumiu muito, a Lívia, a partir do que o Fernando falou. Eu sou Glória de Uberlândia, viu, gente? Eu acredito que eu já tive também essa inquietação que o Fernando trouxe a respeito de comunicar para aqueles que estão de fora. Mas eu penso que para a gente chegar nesse ponto, Fernando, a gente tem que refletir muito sobre o que a Amanda e o Rodrigo trouxeram hoje, que é a gente fortalecer a transversalidade da PASCOM. Então, acho que quando a gente estiver fortalecido e conseguir realmente efetivar essa comunicação, que é também a inquietação da Lívia, aí sim a gente vai estar preparado para comunicar os que estão de fora. Mas eu acredito que primeiro é importante a gente estar bem articulado internamente nas nossas comunidades dentro da nossa paróquia. Era só uma reflexão, mas você também já falou sobre isso, Amanda, por isso que eu até baixei minha mão. Então, como eu frisei, né, ao longo da nossa conversa de hoje, é necessário a gente ter uma PASCOM bem formada, bem estruturada, fortalecida, para a gente poder pensar nessas outras frentes de trabalho, né, por assim dizer, porque com mais pessoas é possível a gente realizar, né, várias coisas, que aí vai surgindo, né, ao longo da caminhada, né, um olhar, por exemplo, o projeto Felizmente, que tivemos a live aí sobre o Setembro Amarelo recentemente, ele surgiu a partir da visão da necessidade de uma abertura para o olhar, né, do autoconhecimento, da visão, né, da psicologia sobre a saúde mental, e que isso é de uma grande valia para a pastoral como um todo,
né, para nosso convívio no dia a dia, né, enquanto os irmãos. A gente sabe que não é fácil, né, conviver em comunidade, é muito gostoso, mas tem as diversidades, né, então a gente tendo um olhar sobre isso facilita, né, e aí vai surgindo outros projetos, né, mas a necessidade de ter muitas pessoas é, né, fundamental, porque a partir disso a gente consegue caminhar várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, por isso que é importante a gente sempre chamar pessoas para a pastoral da comunicação, apresentar, né, esse é outro aspecto, né, porque a pessoa, eu não sei mexer com rede social, eu não sei tirar foto, mas talvez a pessoa saiba escrever, pode ficar responsável por fazer as legendas ali dos posts, né? Pode ficar responsável, por exemplo, pensar no jornalzinho da paróquia. Ah, mas hoje jornalzinho ninguém lê mais. Mas a gente tem que lembrar sempre que a pastoral precisa servir a todos, né? As pessoas aí, que são mais velhas, elas têm esse hábito de leitura, de ler jornal e tal, e o jornalzinho com certeza vai chegar a essas pessoas, né? Então, é um pouco disso, né? A gente realmente pensar aí a PASCOM nesse aspecto, não apenas ficando como uma pequena assessoria de imprensa da paróquia, né? Responsável por divulgar nas redes sociais e tal. Então, acho que seria só isso, né? Por hoje. A gente não vai se alongar mais, porque acaba sendo um pouco cansativo, né? E amanhã a gente também pode voltar ao debate, né? Então, gostaria aqui de convidar o Monsenhor, né, para encerrar o nosso encontro de hoje. Mais uma vez, quero agradecer ao esforço de todos que estão responsáveis pela realização dessas 2 noites de formação. Já vimos as manifestações de aprovação de muitos com relação a tudo que nós pudemos conversar, refletir nessa noite. Antes de dizer uma palavra para a gente encerrar, eu só queria apontar 2 coisas. Primeiro, que todos nós temos consciência da pastoral da comunicação, na sua importância, seja na diocese, seja na paróquia, seja na comunidade. Então, todos nós temos consciência dessa importância. Isso é bom. Agora, a pastoral da comunicação, ela não é feita pelos anjos do céu. Os anjos do céu não vêm aqui para que a pastoral da comunicação aconteça. Ela é feita por nós. Ela é feita por vocês. Então, eu queria dizer a você, pasconeiro, pasconeira, você que é membro do Conselho de Pastoral, você que está aqui conosco, que você tome consciência da sua importância, que você tome posse da sua importância neste processo de construção da pastoral da comunicação. Acho que tudo começa por aí. A pastoral tem uma proposta, a pastoral tem uma estrutura, a pastoral tem um projeto, a pastoral tem um campo de atuação que é imenso, mas tudo isso começa com você. Então, tome consciência da sua importância, tome posse dessa importância, e não estou dizendo isso para a sua vaidade, não. Estou dizendo isso para a sua alegria, para a nossa alegria. A importância de todos e cada um de vocês. Depois, dificuldades nós temos na pastoral da comunicação? Temos sim, e imensas. Eu não diria que são maiores ou menores que as outras, que as dificuldades das outras pastorais, mas elas são grandes dentro da pastoral da comunicação. E a gente conseguir superá-las é um processo. Nós vínhamos numa caminhada muito interessante da pastoral da comunicação, e de repente, com a vinda da pandemia, todo esse projeto parou, travou, e nós tivemos que acudir um punhado de outras situações, e agora estamos retomando. Então, Fernando, eu vejo também esta preocupação que você manifestou, como uma preocupação urgente nossa. Lívia, o que você colocou
sempre foi um desafio para nós, né? E nós vínhamos tentando buscar uma conversa com os párocos, fizemos vários encontros com os párocos e buscando levá-los à consciência da importância da pastoral da comunicação e de que ela fosse levada para dentro dos conselhos pastorais, paroquiais, não como uma pastoral a mais, mas a pastoral na sua tão famosa transversalidade. E nós tivemos que parar um pouco tudo isso, e o que nós queremos é retomar isso. E se Deus quiser, assim o faremos, com a ajuda, o trabalho, a participação, o empenho de todos e cada um de vocês. Então, olha, a minha gratidão pela sua presença conosco hoje, a minha esperança de que você esteja conosco amanhã, e que aquilo que nós começamos hoje, isso possa ser prolongado, para que a gente possa, fortalecidos por uma participação tão generosa, por tanta boa vontade, interesse, que nós possamos construir na província, nas dioceses, nas paróquias, nas comunidades, uma PASCOM do jeito que ela precisa ser. E a PASCOM não é uma pastoral engessada, ela é dinâmica. Aquilo que nós vimos, de repente, precisa ser modificado um pouco, e nós vamos estar abertos para isso. Temos que pensar novos meios daqui a pouco, novos jeitos, novos caminhos. Mas eu pediria para você hoje, primeiro, tome consciência da sua importância. Não são os anjos do céu que virão fazer a pastoral da comunicação acontecer. Seremos nós. E você, na sua importância. Na sua importância. Tome consciência disso, tome posse disso. Depois, não tenha medo dos desafios. Não tenha medo das dificuldades. São grandes, imensas, mas não são insuperáveis. E você não estará sozinho. Nós estamos inseridos dentro de uma pastoral que busca se fortalecer e tenho certeza que se fortalecerá. Você não está sozinho. Nós podemos, então, assim nos colocar diante de Deus, sob a proteção de Nossa Senhora, pedindo que Ele abençoe a noite de cada um de vocês, de todos vocês, para que possam descansar com proveito. Não sei se alguém ainda vai fazer janta, né? Ou vai preparar alguma coisa para comer, mas que seja um momento, a Lília está dizendo amém já, né? Mas que Deus possa envolver a todos vocês nesta noite no carinho dele, de Pai, que Nossa Senhora possa embrulhar a todos vocês no seu manto de mãe, e que possam descansar, e que amanhã nós possamos estar juntos. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça e permaneça sobre você e sua família, sobre o seu trabalho, sua diocese, paróquia, comunidade, sobre o seu grupo PASCOM, sua pastoral, sua equipe. A bênção de Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Obrigado, gente. Falou. Até amanhã. Tchau, tchau.